Maravilha, mais uma vez estamos de volta aqui na nossa 11ª aula da Escola Dominical, a Ética do Reino de Deus, e nessa oportunidade, nesse segundo vídeo, nós vamos falar sobre vivendo a ética do reino em sociedade ou na sociedade. A gente vê, né, irmão Paulo, que a nossa lição de número 11, ela está baseada no discurso de Jesus em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. E ali Jesus, ele cita uma série de bem-aventuranças, né? E essas bem-aventuranças estão inteiramente ligadas ao reino de Deus. Agora, na visão do mundo, o que é ser bem-aventurado ou mais do que feliz? Será que o mundo tem a mesma visão de bem-aventurança que Jesus teve em Mateus capítulo 5? Infelizmente não. Na visão do mundo, qual que é a visão do mundo com relação a ser mais que feliz? É interessante que quando se trata de felicidade, todo mundo quer, tá certo? Todo mundo quer. Alguns, por incrível que pareça, não acham a fonte certa da felicidade. E hoje em dia, vamos usar uma expressão que a gente vê muito, uma expressão que pode ser de brincadeira ou uma expressão séria, que quando a pessoa compra um carro bom, a pessoa fala, aí sim, hein? Sim, agora tá tudo bem. Ou a pessoa fez algum tratamento de pele, ou a pessoa agora está financeiramente bem, está no emprego que ganha o seu cachê alto, ganha a sua remuneração alta. Então, qual que é o padrão de felicidade para o mundo? Está escrito aqui, ó. Ponto 3. Vivendo a ética do reino na sociedade. Para a sociedade, quem é bem-aventurado? Uma pergunta. Com certeza é o que possui dinheiro, saúde e beleza, e que acredita no seu potencial, ou seja, uma pessoa que tem beleza, saúde, dinheiro e que acredita no seu potencial, ou seja, que ele pode, ele consegue fazer, ele vai lá e ele resolve, e ele é chamado para resolver questão. Então, normalmente, o padrão do mundo, ele desassocia muito de Mateus 5, que é o padrão cristão de um reino de Deus. O padrão do mundo se submete. Você pode ver que a visão é totalmente terrena, ela não tem uma dimensão celeste, e o padrão do crente tem uma dimensão celeste, certo? Então veja que bem-aventurança na visão do mundo está sempre ligado a uma vida próspera, né? de financeira, a riquezas, a boa saúde. Hoje na visão do mundo, quem não tem uma boa saúde não é feliz, né? Quem não tem um bom plano médico talvez não é feliz, quem não tem um carro do ano ou uma casa do ano não é feliz, quem não tem um emprego que ganhe altos salários também não é feliz. Só que na visão de Cristo isso é diferente, porque a verdadeira felicidade está em Cristo. A gente vê, né, Paulo, na própria vida de Jesus. Jesus, ele nasceu numa família pobre, ele nasceu numa manjedoura, numa estalagem, pobre também, ele viveu uma vida humilde, mas Jesus, ele mostrou que a felicidade não está nas coisas materiais. A felicidade está em ter uma vida íntima de comunhão com Deus, né, e de comunhão com o próximo. Nisso se baseia a verdadeira felicidade. Então a bem-aventurança na visão do mundo é totalmente diferente da visão de Cristo. Por exemplo, Cristo disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Pobre de espírito aqui tem a ver com humildade, com sinceridade, com um espírito manso e humilde, semelhante de Cristo. Na visão do mundo, bem-aventurado é aquele que tem posses, que tem uma vida que sobressai sobre a vida dos outros. Então veja que visão diferente. Mateus capítulo 6:33, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Então veja que bem-aventurado na visão de Cristo é aquele que tem o reino de Deus como prioridade. E a gente já viu aqui nas outras aulas, né, que a visão do reino em Romanos 14:17, que diz que o reino de Deus, ele é justiça, gozo, paz e alegria. Quem tem essas características é verdadeiramente bem-aventurado. E dentro disso, quais seriam, irmão Paulo, as características do homem moderno que desagradam a Deus? Quais as características do homem moderno que desagrada a Deus? Principalmente, gente, no ponto de vista bíblico,
Eu creio que é aquilo que nós citamos no começo, e agora a gente pode talvez desenvolver um pouco mais. É o individualismo. É o homem moderno que a gente está tratando não é o homem crente, o salvo, regenerado, transformado. É o homem dessa geração. Qual que é as características dele que desagradam a Deus? É o individualismo, é o pensar nele. Inclusive, irmão Renan, a gente tem que tomar muito cuidado sobre hino egocêntrico e hino cristocêntrico. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem vários hinos hoje em dia que falam muito do homem, mas a Bíblia diz que nós nascemos para adorar a Deus e que a nossa essência é Cristo, ou seja, tudo gira em torno de Cristo na nossa vida. Então todo o nosso centro de adoração é totalmente cristocêntrico e não egocêntrico. E a gente tem que tomar cuidado com esse homem moderno, secular, para ele não influenciar o mundo evangélico, vamos assim dizer, com relação principalmente a hinos, essas coisas, essa influência de que você pode, você é capaz, você consegue, você vai lá. Não que isso seja errado, mas tem que ver em que contexto que está, porque o mundo também prega isso. Você consegue, você é capaz, você é forte, você puxa o tapete do outro, você dá um jeito, entendeu? Então essas atitudes individualistas acabam desagradando a Deus, não é bíblico. E a gente vê, né, nisso, né, que Jesus, que é o nosso maior referencial, né, tratando-se também do quarto tópico, sal e luz, a gente vai ver que a gente precisa ser diferente, precisa ser referencial na sociedade. E como a gente tem Cristo como nosso referencial, a gente precisa transparecer as características que Cristo tinha. E uma característica que Cristo não tinha era o individualismo. Cristo, ele não era egoísta, Cristo, ele não era individualista, ele sempre pensava no próximo, ele sempre pensava no bem-estar do próximo. Tanto é que quando ele está sendo acompanhado por uma multidão, uma mulher com fluxo de sangue já havia 12 anos que estava sofrendo, a Bíblia diz que ela vai e toca no manto dele, e Cristo ali, né, irmão Paulo, ele podia muito bem continuar a caminhada, ele podia muito bem seguir caminho à frente e nem ligar para aquela mulher, mas ele para, ele pergunta quem tocou nele, e quando a mulher se apresenta, ele chama ela de filha. Então olha que exemplo Cristo nos dá. Cristo jamais foi egoísta, Cristo jamais foi individualista, ele sempre pensou no próximo. Tanto é que ele veio a esse mundo. Quando ele veio a esse mundo foi porque ele pensou em mim e em você, foi porque ele decidiu pegar a cruz que era para mim e para você, ele pegou para ele. Por isso que a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja Deus. É verdade. Dentro desse contexto ainda, Jesus Cristo ele sempre agregou. A Bíblia fala que ele olhava a multidão e tinha piedade, tinha misericórdia daquela multidão e falava assim: nossa, olha essa multidão, ela precisa de um pastor, de alguém que direcionava. E ele sempre estava procurando agregar, trazer, principalmente para o reino, dentro desse contexto. Então veja que a gente precisa, para fazer parte verdadeiramente do reino de Deus e ser um referencial na sociedade, a gente precisa transparecer as características de Cristo. Cristo, ele foi sal da terra e luz do mundo enquanto ele aqui esteve. Tanto é que ele disse, né, eu sou a luz do mundo. E quando ele ensinando os discípulos aqui no capítulo 5, ele disse, ó, vocês também precisam ser sal da terra e luz do mundo. Então, se eu e você fazemos parte do reino de Deus, precisamos ter as características de Cristo, para que nós possamos ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. E para nós encerrarmos, eu quero aqui deixar o meu grande abraço a toda a UADEC, que Deus possa abençoar a vida de cada um, e eu quero aqui passar por irmão Paulo fazer as considerações finais, para a gente estar encerrando essa aula de hoje. Graças a Deus. Dentro desse contexto, sal da terra e luz do mundo, gente, para a gente terminar, o sal conserva, o sal ele salga, ele faz uma diferenciação toda. A luz, a Bíblia fala que não se pode esconder uma luz embaixo de uma vasilha, em outras palavras, ou seja, a luz ela brilha forte, o crente em todo lugar tem que brilhar. Então, dentro desse contexto, adolescentes, continuamos firmes com o Senhor, brilhando, salgando, conservando a presença de Deus nesse mundo tenebroso, e assim nós vamos chegar lá. Agradeço toda a UADEC, agradeço o pastor João, o pastor José de Lima, agradeço o Juan que chegou aqui, o João Pedro que gravou, e em nome de Jesus, nosso abraço.
Amém.